Fala galera, sejam bem-vindos, sou o professor Elton Soares e neste vídeo vamos resolver 3 questões básicas de probabilidade. Vamos lá para a tela para olhar a primeira delas. Tá aí, a primeira questão fala sobre o problema do futebol, de elaboração própria. Imagine 2 times de futebol, A e B, imagine esses 2 times. Haverá um jogo entre eles, em um campo neutro, desprovido de torcedores. Suponha que os 2 times tenham características semelhantes e estatísticas que mostram que cada um dos times tem a mesma chance de vitória. A pergunta é, em uma partida de futebol entre as equipes A e B, qual a probabilidade do A ser o vencedor? Neste momento, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e resolvam essa questão de maneira intuitiva. Ok, vocês que fizeram isso, olha aqui pro tio. Provavelmente, alguns de vocês responderam 50%. A versus B, A tem 50% de chance de vencer essa partida. Quem respondeu assim, cometeu um grande equívoco. Primeiro é o seguinte, é preciso pensar que numa partida de futebol entre os times A e B, nós temos 3 resultados possíveis. O A pode ser o vencedor, ou o B pode ser o vencedor, ou ainda pode ter empate entre eles. Então, você não pode me responder como 50%. Opa, então eu estudei probabilidade, eu entendi, eu estudei a probabilidade clássica, a probabilidade de Laplace, que diz o seguinte, que calcular a probabilidade é fazer uma razão, uma divisão entre 2 números, entre 2 casos, os casos favoráveis sobre casos possíveis. Nessa questão, professor, eu tenho 3 resultados possíveis, vitória do A, vitória do B e empate entre os 2 times. E se eu aplicar essa definição, que é o caso favorável, o A vencer, eu tenho uma chance em 3. Pronto, respondi o exercício e a probabilidade do A ser vitorioso é de 1/3. Pois eu vou dizer a vocês que, novamente, esse raciocínio está equivocado. Opa, mas para lá, a definição de probabilidade diz isso. Alguns decoram assim, é a galera do QST. Quem é essa galera do QST? O que eu quero sobre o que eu tenho. Eu quero que o A vença, e eu tenho 3 resultados possíveis, é de 1/3, Elton. Essa é a definição clássica de probabilidade. Só que é preciso entender uma coisa. A definição de Laplace, ela pode ser aplicada quando estivermos trabalhando com equiprobabilidade. Ou, deixa eu melhorar isso para vocês, trabalhar com eventos equiprováveis. Mas como assim, Elton? Quando os eventos tiverem a mesma chance de ocorrência, senão ela tem falha. Foi por isso que um russo, chamado Andrei Kolmogorov, colocou 3 axiomas de probabilidade e fez a definição moderna de probabilidade. Então, eu não posso só achar que probabilidade é uma razão entre casos favoráveis sobre casos possíveis. É preciso entender que este problema tão básico, mas tão simples, pode levar para uma sala do ensino médio a uma discussão muito boa sobre o conteúdo de probabilidade. Falar sobre probabilidade empírica, sair só daquela definição clássica. O problema nos diz que a chance do A vencer é a mesma do B vencer, mas ele não nos fala nada do empate. Eu não posso garantir que esses 3 eventos sejam equiprováveis. Então, o que eu posso pensar? Dá uma olhada na tela. A gente só consegue resolver esse problema aqui do futebol se a probabilidade do empate for fixada. Então, se eu, de forma empírica, fixar a probabilidade de empate entre esses 2 times, imagina, em 50%, foi observado que em 50% das partidas eles empatam. A partir daí, como a probabilidade do A vencer, ela é igual à probabilidade, deixa eu colocar aqui, A vencer, probabilidade do A vencer, ela é igual à probabilidade do B vencer, diríamos que para essa probabilidade de empate fixada, daria 25% para cada uma. A probabilidade de A vencer é a mesma do B vencer, mas a do empate é diferente. Mas eu não posso garantir que essa probabilidade do empate seja de 50%, porque essa probabilidade de empate poderia ter sido, sei lá, 40%. E se isso ocorrer, a probabilidade do A vencer, que precisa ser igual
a probabilidade do B vencer. Passa a ser agora, se eu tenho 40% de empate, sobra 30% de vitória para o A e 30% de vitória para o B. Porque o problema nos diz que a de A e a de B, elas são iguais. E somando as probabilidades desses dois times com a de empate, tem que totalizar os 100%. Pode até acontecer dessas probabilidades ser de 50 a 50 para cada um time, desde que a de empate seja de 0%. Então, pessoal, só é possível determinar a probabilidade da vitória do A se a probabilidade de empate for fixada. Estamos diante de um problema que tem mais de uma solução, ok? Então vem aqui. Que questão boba, mas que questão simples que nos leva a discutir melhor o conceito probabilístico. Essa é a ideia. A ideia é o candidato a concurso público, ao aluno do ensino médio, aos professores do ensino médio, debaterem mais sobre probabilidade. Sair só daquela casinha de fazer razão, o que eu quero sobre o que eu tenho, casos favoráveis sobre casos possíveis. Probabilidade é mais que isso. Ok? Vamos fazer mais uma questão de um problema básico em probabilidade. Vamos lá. A próxima questão chama-se Procurando a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho se escondeu em um bosque com 50 árvores e o lobo mau está determinado a encontrá-la. Ele escolhe aleatoriamente as árvores, uma após a outra, e não retorna às árvores. Esse lobo é muito esperto. A pergunta é, a probabilidade do lobo mau encontrar a Chapeuzinho Vermelho na quinta tentativa é superior à probabilidade de encontrá-la na primeira tentativa. Ele tem mais chance de encontrar na quinta que encontrar na primeira. Isso é uma questão adaptada do Instituto Quadrix, cobrado no concurso público CRM de Minas Gerais para agente administrativo no ano 2023. Pause o vídeo e responda de forma intuitiva. Ok, você que pausou o vídeo, vem aqui comigo aqui agora, você que já respondeu. Quando o lobo mau começa a procurar Chapeuzinho Vermelho, ele tem 50 árvores lá. Em uma delas se encontra Chapeuzinho Vermelho. Em uma ele tem sucesso, em 49 ele tem fracassos. Casos favoráveis para ele é 1, né? Em casos possíveis de 50, a definição clássica. Você pode ter pensado assim, Elton, na primeira a probabilidade é maior. É menor. Tem mais árvores para ele. Na quinta, ele já passou por 4. Então diminuiu lá o número de árvores. Diminuiu o número de árvores. Então eu acho que ele tem mais chance de encontrar esse chapeuzinho na quinta tentativa. Pois eu vou dizer algo a vocês. A probabilidade do lobo mau encontrar chapeuzinho na primeira tentativa, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou na 50ª, na última, a probabilidade é exatamente a mesma. Vamos verificar? Vamos lá. Olha só. Começamos aqui com um total de possibilidades de 50 árvores. Ok. Em uma delas, ele vai ter sucesso de encontrar, em uma delas ele encontra o sucesso, encontrando a Chapeuzinho Vermelho. Nela está aqui a nossa vítima do lobo, a nossa Chapeuzinho Vermelho. Só que nas outras ele tem o fracasso, né? Ele fracassa, né? São fracassos aqui a ele. 49 árvores. Então, a primeira probabilidade é, qual é a probabilidade do lobo mau ter sucesso na tentativa 1? Já chegar aqui, ó, sucesso na tentativa 1. E lá, pum, vou escolher, das 50 árvores, escolhi uma, lapada na chapéu, peguei a Chapeuzinho Vermelho, então ele tem uma chance em 50. Só que uma chance em 50 eu posso dobrar o numerador dessa fração, mas eu vou fazer o mesmo com o denominador para não alterar o resultado e dizer que em percentual a probabilidade é de 2%. Está aqui. Eu vou mostrar para vocês que a probabilidade dele encontrar a Chapeuzinho, de ter sucesso na segunda tentativa, também é de 2%. Vamos lá. Vamos colocar aqui a segunda tentativa. Essa é na primeira. Primeira tentativa. Eu quero agora a probabilidade dele encontrar na segunda tentativa. Mas para ele encontrar na segunda tentativa,
É preciso que, olha essa probabilidade, o que eu estou calculando? Que ele tenha fracasso na primeira e sucesso na segunda tentativa. Estou apenas usando uma notação matemática aqui. Mas, galera, para esse cara ter fracasso, para esse lobo ter fracasso na primeira tentativa, probabilidade clássica é casos favoráveis sobre casos possíveis, só que no primeiro eu quero ter fracasso. Em 49 ele tem fracassos, um total de 50 possíveis. Agora imagina, ele fracassou na primeira tentativa. Então não tem mais 50 árvores disponíveis para ele, porque ele não volta na árvore. Então restam agora para esse lobo 49 árvores disponíveis. E ele quer ter sucesso aqui, na segunda. E se ele quer ter sucesso, em uma delas se encontra Chapeuzinho Vermelho. E aqui aplica-se o teorema da multiplicação de probabilidades. Então basta, como ele quer fracassar na primeira e ter sucesso na segunda, a gente faz uma multiplicação simples e está aqui. Eu tenho como 1,50, o que já foi mostrado que essa probabilidade é de 2%. Então, na primeira é igual na segunda. E isso ocorre, obviamente, para a quinta. Se a gente fosse continuar aqui, ó, eu vou dizer agora que eu quero que o lobo mau fracasse na primeira, e fracasse na segunda, e fracasse na terceira, e fracasse na quarta, e tenha sucesso na quinta tentativa. Como que faríamos isso? Qual é a probabilidade de fracasso na primeira? Em 49 árvores, ele tem fracassos, num total de 50. Então, 49 em 50. O lobo já passou por uma das árvores, ele fracassou. Restam 49 árvores ainda no bosque. E dessas 49 árvores, ele fracassa em 48. Então, quando ele olha essa outra árvore, ele não tem mais 49 disponíveis, ele tem 48 e em 47 delas são fracassos. E quando ele olhar essa árvore, não tem mais 48 árvores disponíveis, são 47. E em 46 delas, ele vai fracassar. Mas ele já fracassou na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, agora ele precisa ter sucesso. Só que lá não tem mais disponível 47 árvores, tem 46. E ele tem um sucesso em 46. Aplicando o teorema da multiplicação, a gente simplifica o numerador de cima com o denominador de baixo, vem fazendo simplificações básicas e a gente conclui que essa probabilidade também é de 1,50, que é o mesmo que 2%. Em outras palavras, eu já posso então dizer, já vou dizer isso para vocês, que a probabilidade de encontrar na primeira tentativa, vou escrever assim, ó, PS1, encontrar na primeira, é igual a probabilidade de PS2, encontrar na segunda, que é igual à probabilidade de PS3, sucesso na terceira, que é igual à probabilidade de PS50, que é a probabilidade na última. Ok? Então, vem aqui para mim. Essa é uma questão também interessante, né? Nos faz pensar, verificar que problemas simples de probabilidades, eles se tornam interessantes. Vamos para mais um problema que está em um livro, num best-seller, chamado Rápido e Devagar, do autor Daniel Kahneman, que foi um problema que ele aplicou para graduandos e até doutorandos na área de estatística. E ele se surpreendeu com a resposta dos estudantes. Vamos lá. Tá aí, pessoal, o problema proposto por Daniel Kahneman. Linda menos é mais. Linda tem 31 anos de idade, é solteira, franca e muito inteligente. É formada em filosofia. Quando era estudante, preocupava-se profundamente com questões de discriminação e justiça social. E também participava de manifestações antinucleares. Que mulher ativa, é linda. E ele fez a seguinte pergunta para acadêmicos, para tanto graduando como doutorandos, até em áreas de estatística. Qual a alternativa mais provável? Letra A, Linda é uma caixa de banco. Letra B, Linda é uma caixa de banco e é ativa no movimento feminista. Pause o vídeo e responda de forma intuitiva. Ok, você que pausou o vídeo. Provavelmente, você tem optado pela letra B. E essa foi a resposta dada pela maioria esmagadora dos entrevistados. O que é interessante é que a resposta correta é a letra A. É preciso perceber que o conjunto Linda é caixa de banco, é o maior dos conjuntos se você interpretar isso como diagrama de Venn, como teoria dos conjuntos. Porque Linda é uma caixa de banco e ativa no movimento feminista, é uma interseção dentro do conjunto Linda é uma caixa de banco.
esse conjunto, essa interseção, é uma parte do conjunto A. E se assim eu vou interpretar como conjunto, olha só. Imagina que eu tenho aqui dois conjuntos X e o conjunto X estando contido em Y. Eu posso representar essa ideia de subconjunto como X sendo um subconjunto próprio de Y, ou seja, diferente de Y, ou ainda como X sendo igual a Y. Se eu fosse envolver probabilidade aqui, você me diria que a probabilidade de acontecer X, ela é menor que a probabilidade de ocorrer Y. Ok? Aqui, esse pontinho ocorre X, ocorre Y também. Já aqui, esse outro pontinho, ocorre X? Não, mas ocorre Y. Então, é mais provável ocorrer Y. Então, a de X é menor. Mas, nessa situação, a probabilidade de X ela é igual à probabilidade de Y. Então, dizemos matematicamente que, quando um conjunto está contido em outro, a probabilidade do primeiro conjunto, probabilidade de X, ela é menor ou igual à probabilidade de Y. Mas, matematicamente dizendo, é mais provável que ocorra X, que ocorra Y, que ocorra X. É a falácia da conjunção. Esta é a interpretação que você deveria ter feito quando Daniel Kahneman te apresentou aí o slide, essa questão sobre Linda menos é mais. O conjunto B, ele está contido no conjunto A, o que implica que a probabilidade de B ela é menor ou igual à probabilidade de A. Então, é mais provável que Linda seja uma caixa de banco. Agora, vem aqui para mim. E se eu falasse assim para você? Duas alternativas. Não vou colocar nenhum texto para vocês. Ana é professora. Letra A. Letra B. Ana é professora e vai a pé para a escola onde trabalha. O que seria mais provável? Você ia me dizer, que Ana é professora. Eu não ia te induzir a nada. Então, o que ocorreu no problema proposto por Daniel Kahneman é justamente essa falta de interpretação lógica naqueles que erraram, marcando e optando pela letra B. Caíram na falácia da conjunção. Trabalhar com probabilidade tem que estar concentrado, raciocinar, pensar, ter uma visão mais ampla, fora da caixinha que eu digo. No nosso próximo vídeo, eu iniciarei o conceito de probabilidade condicional. Eu espero vocês até a nossa próxima aula.